Meu Deus, Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento. Queremos te dar louvor, render toda honra, toda glória a ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso, santo, santo, santo. Senhor, é um privilégio te louvar, é um privilégio te adorar, é um privilégio estar neste lugar, é um privilégio saber que o Senhor está junto conosco. A ti, Senhor, seja a honra, a ti, Senhor, seja a glória. Pai, nós nos colocamos nessa noite diante de ti, Pai, como igreja, para ouvir a tua voz, para sermos ministrados por ti, para ministrarmos ao Senhor, para buscar ao Senhor, para tocar no Senhor, para descobrir em ti, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo Jesus Ele nos reconciliou, Ele nos aproximou, hoje nós temos a Ti, hoje nós temos ao Senhor. É maravilhoso saber, ó Deus, que o Senhor habita em nós, e a alegria do Senhor Jesus Cristo, por essa vitória, por essa reconciliação, também está em nós. Deus, muito obrigado. Senhor, queremos muito que o Senhor possa falar aos nossos corações, queremos que o Senhor fale às nossas vidas, Senhor, que realmente nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesse momento. Te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Boa noite, amados. Que bom nós estarmos juntos aqui novamente, né? É um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, é um privilégio nós termos a Deus, é um privilégio. Estava meditando nesta manhã, até escrevi e até enviei para algumas pessoas que a gente tem enviado os textos. É impressionante quando, hoje de manhã, por exemplo, lendo uma passagem, ali de João 17, quando Jesus ora para o Pai, Jesus, orando para o Pai a nosso favor. E ele fala assim: Pai, eu queria, sabe o quê? Eu quero que a minha alegria por toda a obra de reconciliação, por toda a obra que eu fiz de aproximar, de pagar os pecados, de novamente nós termos os filhos em casa, eu quero que essa alegria esteja em cada coração. Uau! A hora que eu vi aquilo, assim, olhando aquele texto, né? Eu falei, meu Deus, como é legal, né? Como é legal saber que o Senhor Jesus quer que a gente seja feliz. O Senhor Jesus quer que a gente seja alegre. Isto é maravilhoso, isto é poderoso. Né? O cristianismo não é uma vida, como algumas pessoas pensam, monótona, uma vida de tristeza. Não, não. O cristianismo é uma vida de alegria. Alegria no Espírito, amém? Glória a Deus, que bom que você está aqui. Queremos ter um momento de oferta. Tem um texto que falou muito, já tem, por tempo ele tem falado ao meu coração de várias formas, e eu quero trazer ele nesta noite para este momento. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 22, versículo 30. Ezequiel 22, versículo 30, diz assim, o Senhor, né, Deus falando: procurei entre eles um homem que levantasse o muro e se colocasse na brecha diante de mim, por causa da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém, nem mesmo um. Imagina, olha o que Deus está falando. Procurei uma pessoa, né, para interceder, para se colocar como um intercessor, para orar pela terra, e eu não encontrei ninguém, nem mesmo um. Sabe, Deus, eu fico pensando, Deus olhou para a terra, Deus olhou para todas as pessoas, desejoso para compartilhar algo, desejoso até mesmo para pedir para as pessoas, olha, vamos nos unir nisso, que eu tenho um projeto, tenho uma missão. E ele fala que não encontrou ninguém. Eu vejo que esse texto é muito forte, eu vejo esse texto terrível, sabe? Terrível de forte, né? Ele estava
ao mesmo tempo, o que esse texto nos mostra? Esse texto nos mostra que não existia ninguém, vamos dizer assim, numa posição de ouvir a Deus, de saber o que está no coração de Deus, para ser uma resposta de Deus, para somar com Deus, para realizar aquilo que ele precisava fazer naqueles dias. Imagina você não ter ninguém ouvindo, ou ninguém disposto, ninguém disponível, ninguém dizendo: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Conta comigo, eis-me aqui, o que o Senhor quer fazer? Ele está dizendo que não encontrou ninguém. Né? Ele está dizendo que não encontrou ninguém. Sabe, isso é muito terrível, porque é lógico que existia um povo naqueles dias que declarava que o Criador, que Deus era o seu Deus, né? Mas está dizendo o seguinte, que dentre esse povo que falava que Deus era o seu Deus, ninguém estava buscando realmente ouvir o coração de Deus. É isso que o texto está mostrando, é isso que o texto está falando. Né? Agora, nós entendemos o seguinte, nós podemos dizer que, embora, isso fala para nós o seguinte, que embora muitos possam estar na igreja, até mesmo orando, né? Mesmo assim, podemos não estar procurando ouvir a Deus. Imagina, isso mostra para nós que, ainda que exista um povo sobre a face da terra, ainda que exista um povo que possa estar frequentando as igrejas, mas de repente ninguém está colocando o seu ouvido assim, no coração de Deus, falando assim: Deus, o que o Senhor quer fazer nesses dias? Qual é a sua vontade? Porque eu estou aqui para que o Senhor conte comigo. Pode falar que eu vou fazer. Pode falar que eu vou executar. Pode falar que eu vou dar esse passo. Né? Pode falar que eu vou... Ninguém. De repente pode estar acontecendo isso. Né? Ninguém se colocando nessa posição de ser uma resposta para os seus planos. Eu vejo isso com muita seriedade. Né? Porque muitos estão buscando, de repente, vivendo simplesmente como uma pessoa religiosa. Simplesmente como uma pessoa religiosa. Tipo assim, buscando fazer a sua obrigação. Né? Buscando fazer a sua obrigação como religioso. Indo à igreja, orando pelos seus problemas, pelas situações que eles acham importante, mas não estão se colocando como alguém que deseja realmente ouvir a Deus com a intenção de ser uma resposta, um cooperador para fazer a sua vontade. Sabe, minha mãe, eu já falei isso, mas eu sempre lembro disso. A gente acordava em casa, assim, de repente, como filho, um pouquinho mais tarde, num domingo, né? Sei lá, ou então... E aí eu lembro que o café já estava pronto, e ela sempre falava assim: eu já fiz a minha obrigação. O que ela quer dizer? Eu já fui à igreja. Então, ela levantava cedo, ia à igreja, voltava, fazia o café, e aí nós acordávamos muitas vezes, e vamos tomar café. E aí, bom dia, bom dia. Eu já fiz a minha obrigação. Já fiz a minha obrigação. Né? Interessante, né? Muitas pessoas, é isso mesmo que elas fazem. Já fiz a minha obrigação, né? Como religioso. Já fui à igreja, já orei pelas situações, já orei por meus problemas. Mas será que essas pessoas estão colocando seus ouvidos assim, dizendo: Deus, o que o Senhor tem no seu coração que o Senhor quer compartilhar comigo? O que o Senhor quer fazer nesses dias que o Senhor possa compartilhar comigo? Né? E eu creio que nós podemos aplicar essa verdade em qualquer área de nossa vida cristã. Por exemplo, nós estamos falando sobre oferta, na área das ofertas, na obra de Deus. Nós vamos ao culto, trazemos uma oferta, mas será que a grande maioria faz isso simplesmente por religião ou está se colocando como tipo assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ou seja, como é que o Senhor quer que eu participe nesse momento? Tem alguma coisa que o Senhor quer fazer nesse ministério? Tem alguma coisa que o Senhor quer fazer que eu possa ajudar, que eu possa ofertar, alguma coisa nesse sentido? Né? Porque, até mesmo na internet, eu confesso que eu mesmo, né, vamos dizer assim, assisto muitas vezes uma pregação na internet, nós assistimos muito culto na internet, ouvimos a ministração, mas nós nunca ofertamos. Nunca ofertamos. Por quê? Porque, de repente, a religiosidade que está dentro de nós, ela fala o seguinte: já fui no culto da minha igreja e fiz a minha obrigação.
A religiosidade que está dentro de nós, né? A gente liga lá, põe um culto na internet, então assiste, mas aí você tem dentro do teu coração o seguinte: não, eu já fui à minha igreja, fiz a minha oferta, não tem um porquê de ofertar. Mas sabe, não é essa questão de tem um porquê de ofertar. Não é uma questão de ofertar. É uma questão de você falar assim: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, deixa eu colocar meu ouvido no teu coração. Será que tem algo que o Senhor quer fazer que eu possa contribuir? Será que o Senhor está querendo fazer algo nesse ministério que eu estou assistindo, nesse ministério que eu estou ouvindo, que de repente eu posso ajudar? Senhor, será que o Senhor quer fazer algo através da minha vida, nesse campo também da oferta, que eu possa, enfim, ouvir a Deus, né? Nós não damos chance alguma de Deus falar ao nosso coração. Nós não damos a chance alguma de Deus dizer os seus planos, os seus projetos, né? O que Ele está querendo fazer. Se ele está querendo fazer alguma coisa, se ele de repente precisa fazer. Sabe, cristianismo não é uma religião, eu tenho falado muito isso, não é uma religião, é um andar com Deus, é caminhar com uma pessoa, onde ela não está ao nosso lado só para te servir, mas para conversar contigo, conversar sobre os seus planos, conversar sobre a sua agenda, conversar sobre o que ela tem para fazer. Isso é cristianismo. Cristianismo é andar com duas pessoas, saber que Deus está conosco, né? E você caminhar com Deus. Deus está querendo realizar algumas coisas. E como que ele vai realizar? Através de pessoas. Por isso que esse texto, Ezequiel, é forte. Porque ele queria fazer alguma coisa e ele não encontrou ninguém. Diferente quando nós olhamos lá, para quando ele vai até Abraão, e Abraão é considerado um amigo dele, e ele pega e fala assim: não, eu vou até Abraão porque eu quero conversar com Abraão, eu quero falar com Abraão o que eu quero fazer. E ele abre e ele fala da agenda. Sabe, Abraão, eu estou pensando em destruir aquela cidade. E Abraão tem ali o tempo de intercessão. Deus procurou Abraão para que Abraão pudesse interceder pelo seu sobrinho que morava lá. Sabe? Então Abraão tinha isso, de repente Abraão estava preparado para não só fazer aquela oração que a gente faz, né, de repente na hora do almoço de toda a religião. Não é isso. Abraão estava dizendo o seguinte: Deus, tem alguma coisa que o Senhor quer fazer? Eu estou aqui. Sabe, eu estou aqui. Então eu quero nesse momento desafiar você, como um filho de Deus, um cidadão dos céus, um embaixador do reino. Eu quero desafiar você a ouvir o coração de Deus, com relação ao que você está assistindo, com relação a esse ministério local, com relação se Deus está querendo te usar para abençoar, trazer uma oferta, participar, estar mais ativo, de repente, sei lá, fazer alguma coisa. Não só, eu quero que você colocar essa palavra não só para este momento, talvez até para outros momentos que você possa estar assistindo, outras igrejas que você possa estar indo, mas colocar aí não só nesse sentido de oferta, nesse sentido de igreja, mas sempre você se colocar no coração de Deus e dizer assim: Deus, eu existo na face da terra, o Senhor alcançou a minha vida, o Senhor reconciliou, nós estamos andando junto. O que o Senhor quer que eu faça nesses dias? Qual é os seus planos que eu possa ajudar? Como é que eu posso cooperar? Isso é um andar com Deus. Isto é cristianismo. Quando nós participamos junto com aquilo que Deus quer fazer. Jesus chega a ponto de falar o seguinte: eu só faço o que o Pai me mostra. Quer dizer, ele estava, né, num lugar, ele entrava num lugar, de repente ele pensava assim: o senhor quer fazer alguma coisa aqui? Eu posso ser útil em alguma coisa? Eu estou vendo um monte de gente, o senhor quer fazer alguma coisa aqui? É isso que Jesus fazia. E é isso que eu e você devemos fazer, em todo o tempo, no nosso trabalho, no nosso serviço, onde nós estivermos. Então, neste momento, eu quero te dar um segundinho para você pensar a respeito disso e, de repente, colocar o teu coração, teu ouvido no coração de Deus, né? Se Deus quer te usar para abençoar esse ministério, esse momento é um momento de oferta, para abençoar esse ministério, para cooperar com ele em função dos seus planos, dos seus projetos, se ele quer fazer isso através da sua vida. Então, fecha os olhos, enquanto isso eu vou fazer uma oração, e depois você pode fazer a tua oferta. Nós temos aqui os envelopes, nós temos máquina, e aí também você que está nos assistindo, nós temos aí um QR Code aí na tela, que você pode pegar pelo teu celular, ou então a chave Pix é 316AUchurch@gmail.com. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
Obrigado, ó Deus, porque o Senhor enviou o Senhor Jesus para nos reconciliar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor deu o que há de melhor. O Senhor deu aquilo que era único, o seu Filho. O Senhor, Jesus, obrigado porque o Senhor foi até o fim, sabendo que o Senhor ia morrer, mas o Senhor foi até o fim para nos salvar. E hoje o Senhor está sentado à direita do Pai, totalmente alegre pelo seu trabalho e querendo que essa alegria tome os nossos corações. Senhor, nós queremos colocar os nossos ouvidos agora no teu coração, para saber o que o Senhor deseja de nós, o que o Senhor, de repente, quer fazer, o que o Senhor quer que a gente possa contribuir com o Senhor, não só neste momento de oferta, mas nesses dias. Como nós estamos neste momento de oferta, nós nos colocamos os nossos ouvidos diante do teu coração, para que o Senhor possa falar para nós se nós devemos ofertar, se o quanto que nós devemos ofertar, enfim, que o Senhor possa nos direcionar. Nós não queremos ser religiosos. Não é porque, de repente, eu já fiz isso essa semana, não é porque, de repente, eu trouxe isso que eu vou ofertar. Não, eu quero saber o seguinte, o que o Senhor quer que eu faça? Que essa seja a oração de cada um. Que essa seja a oração daqueles que estão nos ouvindo pela internet, daqueles que estão presentes. Pai, que realmente o Senhor possa saber o seguinte, que existe um povo na face da terra, Pai, pronto para obedecer aquilo que o Senhor quer fazer. Disposto a ouvir o teu coração. Não é um povo religioso que simplesmente faz de uma forma mecânica, ou então faz de uma forma de tradição. Não, mas é um povo que quer ouvir a tua voz para andar segundo a tua vontade. O Senhor fala com cada um neste momento, Pai, e de repente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer, use cada um no nome de Jesus Cristo. Se você deseja então ofertar, você pode fazer isso, existem os envelopes. Aqui, nós estamos aqui, aqueles que estão presentes, se deseja ofertar, pode trazer o envelope. Se você tem precisar da maquininha, também tem. Você que está nos assistindo, nós temos o Pix, conforme eu falei, tem um QR Code aí na tela, você pode posicionar ou então fazer pela chave do Pix, né, que é 316@church@gmail.com. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça neste momento. Amém. Senhor, fala conosco, ministra a tua palavra aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, queremos realmente ser ensinado por ti, queremos caminhar, Senhor, segundo o teu querer. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos falado, ministrado nesses dias, temos entendido que Deus está nos chamando para um mergulho profundo. Quando eu digo mergulho profundo, que é nós realmente temos uma decisão, eu quero conhecer a Deus, eu quero mergulhar mais, eu quero buscar os tesouros, as riquezas que estão no mais profundo, vamos supor, de um oceano, né? Nós temos falado sobre esses dias, sobre isso. E sobre o fato de nós queremos conhecê-lo, que Deus está nos chamando para conhecê-lo, para ser cooperador dele. Mas eu penso que quando nós falamos em mergulhar mais profundo e nos colocarmos na sua mão como cooperador, uma das coisas que tem impedido as pessoas de fazer isso, de mergulhar, uma das coisas que tem impedido, por exemplo, até mesmo nisso que eu falei, as pessoas de buscar ouvir a Deus, é o medo. É o medo. É o medo, né? É o medo. Uma das coisas que tem impedido as pessoas de mergulhar é o medo. De repente a gente pode perguntar, mas como assim? Como? De várias formas. De várias formas, né? Medo do desconhecido, entendendo Deus assim como um ser desconhecido, entendendo a vida espiritual como algo desconhecido, então eu tenho medo de buscar, eu tenho medo de avançar, um medo, de repente, de uma vida de mais responsabilidade. De repente eu falo, não, mas se eu começo a buscar a Deus, eu começo a ver algumas coisas, e daí parece que eu vou ter alguns compromissos, isso me dá um pouco de medo, entende? Então, um medo, de repente, dessas coisas. Um medo de uma vida, de andar uma vida assim, mais de fé, né?
acreditando sempre, crendo sempre, de repente, mesmo que não vê, mas acreditando, né? Então, dá um pouco, as pessoas talvez tenham um pouco mais de medo, né, nesse sentido, e um medo de viver, de repente, uma vida mais santa, né? Então, mas se eu mergulhar em Deus, se eu buscar a Deus, de repente eu vou ter que mudar algumas coisas na minha vida, e isso me dá um pouco de medo. Medo de retaliação, mas se eu buscar a Deus, de repente o diabo pode vir sobre mim, demônios podem me atacarem, sei lá, eu busco a Deus e sofro alguns ataques. De repente as pessoas têm medo. Né? Medo, né? E nós falamos nesses dias, e é uma verdade, Jesus disse que porque nós não somos do mundo, Jesus mesmo falou isso, porque nós não somos do mundo, o mundo nos odeia. E sabendo disso, de repente, as pessoas falam assim, não, mas eu não vou mergulhar muito, porque vão me chamar de fanático, e dá um pouco de medo de eu perder algumas amizades, ou então o mundo, conforme, né, vai me odiar, porque daí eu quero ir a outro lugar, eu tenho que ir na igreja, daí eu vou falar, e eles vão me discriminar, enfim, o mundo não vai gostar muito de eu buscar essa profundidade em Deus. De repente, as pessoas deixam de buscar a Deus, deixam de caminhar com Deus por medo. Eu acredito sim que o medo é um dos fatores que tem impedido de muitas pessoas experimentarem mais das profundezas de Deus em sua vida. Então, pensando nisso, eu quero investir um tempo hoje falar sobre o medo. Então, eu coloquei até o nome dessa ministração, Domínio Medo. A primeira coisa que eu quero falar, eu quero derrubar um pensamento errado a respeito do medo. Um pensamento que foi construído no meio cristão a respeito do medo, e eu quero derrubar isso, porque eu entendo que isso não é verdade, né? Existe um pensamento que diz o seguinte, que o medo é um espírito maligno, espírito do medo. Isto não é verdade. Não é verdade. Muitos se baseiam para falar isso na seguinte escritura lá de Paulo, quando Paulo fala para Timóteo, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou ler aqui na tradução ampliada, para a gente entender. Versículo 6 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Diz assim, é por isso que eu gostaria de lembrar, Paulo está falando para Timóteo, né? É por isso que eu gostaria de lembrá-lo de despertar, reacender as brasas, atiçar a chama e manter aceso o dom gracioso de Deus, o fogo interior que está em você por meio da imposição de minhas mãos com as dos anciãos em sua ordenação. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, de medo, covarde, de servil e bajulador, mas de poder e de amor e de mente calma e bem equilibrada e de autocontrole. Então, nessa tradução, fica muito fácil de a gente observar que ele não está falando de um espírito de medo, mas ele está mostrando o quê? As características do Espírito de Deus. Deus não deu um espírito de medo, mas ele deu um espírito que é ousado, um espírito que é manso, um espírito que é calmo. Ele está falando de característica do Espírito Santo. Ele está falando de característica do Espírito que Deus nos deu, né? Veja, o versículo 7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, de covardia, de medo, de bajulação, mas de poder e de amor e de mente calma e bem equilibrado e de autocontrole. Perceba facilmente que ele está mostrando as características do Espírito Santo que Deus nos deu, que habita em nós. Por exemplo, é o mesmo que falar o seguinte, eu não te dei um carro lento, um carro sem arranque, mas eu te dei um carro veloz, um carro potente, um carro tremendo. O que nós estamos falando? Nós estamos falando das características de um carro, né? Nós não estamos falando que um carro é isso, o carro é aquilo lá. Não, nós estamos falando de uma característica. Tanto isso é verdade, que você sabe muito bem que, por exemplo, o amor, o autocontrole,
que Paulo está falando aqui nesse texto, referente ao Espírito Santo, em Gálatas fala que é o quê? É um fruto do Espírito. O amor não é um espírito de amor, depois nós temos o espírito de autocontrole, depois nós temos o espírito de ousadia. Não. É o mesmo espírito, né? Isso são frutos, isso é o quê? É uma característica do Espírito Santo, entende? É um fruto, é uma manifestação dele com relação ao amor, com relação ao autocontrole. É um fruto conforme Gálatas capítulo 5. Né? Não existe um espírito de amor, outro de domínio próprio, outro de poder, outro de medo. Não é assim. Não. Todas essas ações são características do Espírito Santo. Lógico, não o medo no caso, né? Outra coisa fundamental que nós podemos usar para derrubar a ideia de que o medo é um espírito, é que todos nós sabemos que não se constrói uma doutrina em cima de um versículo. Tem que ter outros versículos para somar e você pode fazer uma doutrina. Mas na Bíblia toda você não vai encontrar nenhum outro versículo onde apoia essa ideia, né? Onde pode, de repente, passar um pensamento, não, isso aqui apoia isso aqui. Não, você não vai encontrar nenhum outro versículo que apoia essa ideia de que o medo é um espírito. Lógico que um espírito maligno, ele pode trabalhar para gerar medo em você. Isso é outra coisa. Lógico, né? Não é todos eles, na verdade. Para produzir medo numa pessoa, eles trabalham nisso. Isso é verdade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas o medo não é um espírito que tem, por exemplo, não, eu tenho que expulsar o espírito de medo. Não. Né? De repente você pode falar, mas qual é a diferença em saber se é um espírito de medo ou o medo é uma reação, um sentimento? Interessante pergunta. Seguinte, se nós sabemos a fonte, nós vamos saber como devemos lutar. Entende? Nós vamos saber quais são as armas que nós devemos escolher para derrotar o inimigo. Se nós sabemos de onde está vindo aquilo, nós vamos saber como lutar a batalha. Né? Como lutar a batalha. Queridos, você não vai encontrar nenhuma vez Jesus chegar para alguém e expulsar o espírito de medo. Não. Você pode pegar a Bíblia toda, você não vai... A Bíblia toda não, porque, né, falando especificamente de Jesus, só o Novo Testamento. Você não vai encontrar Jesus chegando assim, ó, espírito de medo, sai dele. Você não vai encontrar isso. Não. Por exemplo, vamos pegar alguns exemplos aqui para nós entendermos melhor. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 nos conta uma passagem onde Jesus anda por sobre as águas. Isto mais ou menos 3 horas da manhã. Então os discípulos estão num barco, e meio escuro, aquela coisa toda, imaginam, lá no meio do mar, e de repente eles olham e vêem um vulto, andando, 3 horas da manhã, andando por sobre as águas. E a Bíblia nos diz que os discípulos tiveram um grande medo. Mas olha o que está escrito lá em Mateus capítulo 14, versículo 25. Vamos ver o que está escrito para a gente entender melhor. Versículo 25 diz assim: e na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 da manhã, da noite, né, no caso, né? Jesus aproximou-se deles andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E eles gritaram de medo. Mas logo lhes falou, dizendo, coragem, eu sou, pare de ter medo. Olha o que Jesus fala para eles, pare de ter medo. Perceba que Jesus não expulsou nenhum espírito de medo. Mas o que Jesus fez? Parem de ter medo. Ou seja, controle. Domine sobre isso. Domine sobre o medo. É isso que Jesus fez. Não temas, não tenha medo, pare. Né? Outro exemplo que eu quero dar, está lá em... a Bíblia relata em inúmeros encontros de pessoas com, por exemplo, com anjos, com a voz de Deus, né? Com o próprio Jesus depois de ressurreto. E quase sempre, quando acontecia esses encontros, a princípio, as pessoas sentiram muito medo. Então, aparecia de repente um anjo, as pessoas sentiam muito medo. A Bíblia nos mostra dessa forma. Mas qual era a frase quase sempre usada por esse ser celestial? Por exemplo, se nós pegarmos um exemplo que está lá em Lucas, capítulo 1, do versículo 11 em diante. Lucas, capítulo 1, versículo 11 em diante, diz assim, versículo 11. E um anjo do Senhor apareceu a ele, de pé à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou perturbado e cheio de medo.
Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua petição em oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Mas perceba, a primeira reação de Zacarias foi o quê? Foi medo. Aparece um anjo, ele olha para aquilo e se assusta e tem medo. Mas o anjo não chega e fala: sai, espírito de medo. Não, o anjo fala assim: calma, calma, não temas, calma. Entende? Não temas. O anjo, primeira palavra que ele diz: não temas. Né? Como se dissesse: calma, domine sobre esse sentimento, domine sobre essa reação. Vamos ver outra passagem. Mateus 8 nos fala de um momento também no mar, onde que os discípulos estavam passando por uma tempestade muito forte. As ondas eram muito fortes, uma tempestade terrível, e aquilo batia entre eles, entrou no barco e tal, e a Bíblia diz que eles ficaram com muito medo, né? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 8, versículo 23 em diante. Mateus 8, 23 em diante. Diz assim: então, ele, Jesus, e os discípulos entraram no barco. Entretanto, enfrentaram uma terrível tempestade no mar. As ondas furiosas atacavam a embarcação e, enquanto isso, Jesus dormia. Os discípulos o acordaram, implorando: mestre, salve-nos, nós vamos morrer. Jesus, porém, repreendeu os discípulos: por que tanto medo? Vocês não têm fé? Em seguida levantou-se e ordenou ao vento que cessasse o barulho e ao mar que ficasse quieto. Silêncio, foi a ordem. E o mar ficou em plena calmaria. Perceba, eles estavam morrendo de medo. E Jesus não chegou assim: sai, espírito de medo. Não, ao contrário, Deus falou: mas por que esse medo? Por que tanto medo? Calma, você não tem fé? Né? E Jesus repreendeu a tempestade, repreendeu o vento, tudo virou uma bonança e acabou, né? Aquilo lá. Veja outro exemplo, Lucas 24. Olha só o que está escrito em Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Diz assim: enquanto eles falavam disto, o próprio Jesus tomou a sua posição entre eles e disse-lhe: paz, liberdade de todas as angústias que são experimentadas como resultado do pecado, seja para vós. Mas eles ficaram tão assustados e aterrorizados que pensaram ter visto um espírito. Em outra versão diz: mas eles pensaram que estava vendo um fantasma e ficaram morrendo de medo. Versículo 38. E ele disse, Jesus disse: por que estáis perturbados e atormentados? E por que surgem tais dúvidas e interrogações nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu próprio. Sintam e manuseiem-me e vejam, pois um espírito não tem carne nem osso. Como vedes que eu tenho? Perceba, aqui já fala de Jesus depois que ele ressuscitou. Ele aparece para os discípulos e os discípulos se assustam. Os discípulos morrem de medo, têm um medo vendo Jesus ali. E Jesus também não expulsa esse espírito de medo, né? Não. Mas agora repare na resposta que Jesus deu. Presta atenção na resposta que Jesus deu. Olha o versículo 38. Jesus disse: por que estáis perturbados e atormentados? E por que surgem tais dúvidas e interrogações nos vossos corações? Presta atenção nisso. Olha o que Jesus fala. Perceba que Jesus estava dizendo que aquilo que eles estavam sentindo, aquele medo que eles estavam sentindo, era resultado do que estava nos seus corações. Eles sentiram medo, pavor. E Jesus fala assim: mas por que estão perturbados? Por que estão cheios de dúvida e cheios de interrogações nos vossos corações? Ou seja, Jesus estava dizendo, em outras palavras, que aquele sentimento que estava nos corações deles era um resultado do quê? De crenças erradas. E o coração deles estavam cheios de engano. Cheios de engano. Quero dar esse último exemplo. A Bíblia fala de Jairo, né, que foi pedir para Jesus ir até a casa dele, porque a filha dele estava morrendo. E Jesus fala para ele: vamos lá, vamos lá. Daí eles começaram aí, de repente chega o pessoal da casa dele e fala assim: ó, para de incomodar o mestre, porque a sua filha morreu. Ou seja, não tem mais o que fazer. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver como é que foi o acontecimento e o que Jesus fala. Olha o Lucas 8, versículo 49. Diz assim: quando ele ainda estava a falar, alguém da casa do oficial da sinagoga veio e disse a Jairo:
a sua filha está morta. Não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: não tenhas mais medo. Olha que Jesus responde: não tenhas mais medo. Apenas acredita e confia em mim e tem fé na minha capacidade de fazer isso, e ela ficará bem. Veja, ele ficou com medo, deu aquele medo nele, deu aquele, né? Jesus fala assim: olha, não tenha medo, não temas. Acredite em mim. Acredite em mim. Né? Na versão Paixão diz assim: ao ouvir isso, Jesus voltou-se para Jairo e disse: não ceda ao medo. Tenha fé em mim e ela viverá novamente. Não ceda ao medo. Para pensar. Não ceda ao medo. Ou seja, não permita que o medo te domine sobre algo. Não é uma questão de um espírito. Não, é algo que vem, algo que está no seu coração cheio de dúvidas, cheio de temor, cheio de ensinos errados, de repente, cheio de engano, que aquilo pode se avolumar e dar o medo. E você, que Jesus está falando assim: domine sobre isso, não ceda a isso. Preste atenção, não ceda a isso. Simplesmente creia. Né? Veja que aqui no caso de Jairo, Jesus está querendo ajustar o coração dele. Jesus fala assim: ó, não permita que sua crença mude de rumo. Por quê? Porque Jairo estava crendo, Jairo estava todo empolgado, ele foi até Jesus. Amados, nós estamos falando do oficial da sinagoga. Significa que esse cara, para chegar a Jesus, ele teve que se expor, porque eles não podiam, diante dos judeus, todo mundo estava, né, vamos dizer assim, falando mal de Jesus. Os judeus estavam até bravos com os discípulos, os judeus não estavam querendo que as pessoas falassem de Jesus. E alguns eram até discípulos escondidos, que nem Nicodemos, que nem José de Arimateia e outros lá. Jairo, então, ele, em função da filha que estava morrendo, ele não quis nem saber, ele chegou para Jesus, todo falou assim: Senhor, dizendo assim, ó, é como se ele dissesse: eu acredito que se o Senhor for na minha casa e orar com a minha filha vai ressuscitar. Então ele estava cheio de fé. Mas de repente chega o pessoal e fala para ele: não, para com isso que a tua filha morreu. O que aconteceu? Acabou. Apagou. O medo veio, a decepção veio, enfim. E Jesus está corrigindo, né? Jesus está corrigindo. Então Jesus está dizendo para ele: não permita que a sua crença mude de rumo, não ceda a uma crença errada, domine sobre o medo. Domine sobre o medo. Como? Confiando em mim. É isso que Jesus falou, confiando em mim. Queridos, veja, o medo não é um espírito. O medo não é um espírito. Mas, de certa forma, nós podemos dizer que é um sentimento em cima de uma crença errada. Em cima de uma crença errada, em cima do que você está acreditando que não é verdade. Para nós cristãos, é um sentimento que tem como base uma crença fora de Jesus. Toda vez que você está crendo em algo fora de Deus, de repente o medo pode surgir. Porque tudo na terra é abalável. Né? Por esse motivo que algumas vezes você vai ver Jesus corrigindo os seus discípulos com relação ao medo, dizendo: por que não tem fé? Por que não tens fé? Por que não tens fé? Ou então dizendo: por que deixaste a dúvida entrar em vosso coração? De vez em quando você pode encontrar isso na Bíblia. Jesus fala assim: e daí, não tem mais fé? Por que você duvidou? Quando Pedro, por exemplo, afunda, né? Ele fala para Pedro: mas por que você duvidou? Por que você deixou isso entrar no teu coração? Para nós cristãos, o medo é o contrário da fé. É o contrário da fé. Né? O medo é resultado de uma crença errada, onde nós deixamos de olhar para Jesus, para a sua palavra, e olhamos para a situação, para o acontecimento naquele momento. Presta atenção. Eu quero te mostrar algo. Todos nós conhecemos a história do povo de Israel. Né? Todos nós conhecemos a história do povo de Israel, que estava de escravo no Egito, ficou ali escravo por 400 anos, até que Deus chegou e falou assim: agora eu vou tirar vocês e vou levar para uma terra que manda leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra próspera, uma terra tremenda. Vou levar vocês para lá. Ok. Deus trouxe ali, fez sinais, prodígios, fez tanta coisa aqui no Egito e tirou o povo do Egito. E caminhou com eles por todo aquele tempo lá no deserto. Mas um pouco antes de entrar na terra, na primeira caminhada,
Moisés pegou e mandou pessoas olharem a terra, para ver como é que ele ia fazer. Mandou pessoas olharem, ou seja, os espias vão lá e olham a terra, vê como é que ela é, vê como é que são as cidades, vê como é que é esse povo e tal, não sei o quê. Né? E esse povo, então, esses espias, eles voltaram com uma mensagem. Né? Depois que eles foram, olharam tudo, eles voltaram com uma mensagem. Agora, veja a mensagem que eles voltaram. Está lá em Números, capítulo 13, no versículo 27. Olha só o que esse povo, quando olhou, esses homens, quando foram como espia, eles olharam a terra e eles voltaram para trazer a notícia do que eles estavam vendo. E olha só o que eles falam. Versículo 27. Disseram a Moisés: chegamos à terra e a que nos enviaste. Certamente mana leite e mel. Ou seja, é verdade que ela é boa. É verdade que ela é ótima. Este é o seu fruto. Versículo 28. Mas o povo, agora veja, as pessoas que foram lá, né, viram a cidade, eles continuam falando. Mas o povo que habita ali é forte, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, lá vimos os filhos de Enaque, de grande estatura e coragem. Olha o versículo 31. Mas seus companheiros disseram: não podemos ir contra o povo de Canaã, pois eles são muito fortes do que nós. Então eles trouxeram aos israelitas um relatório negativo da terra que eles haviam espionado, dizendo: a terra pela qual passamos para espioná-la é uma terra que devora seus habitantes. E todas as pessoas que vimos nela são homens de grande estatura. Ali vimos os nefilins, os gigantes, os filhos de Enaque, que vêm dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Veja a continuação no capítulo 14, 1. E toda a congregação clamou em alta voz, e eles choraram naquela noite. Todos os israelitas murmuravam e lamentavam sua situação, acusando Moisés e Arão, aos quais toda a congregação dizia: quem dera tivesse morrido no Egito, ou que morremos neste deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada. Nossas esposas e filhos serão uma presa. Não é melhor voltarmos ao Egito? Então perceba algo aqui. Veja como o medo é uma crença errada, é algo errado no coração. Os espias vão, aqueles homens vão, e eles olham toda aquela situação, e eles voltam com um relatório totalmente negativo, dizendo: olha, realmente a terra é muito boa, excelente, a terra é como, né, foi falado mesmo. Porém, os habitantes, eles são como gigantes. É um povo muito forte. É um povo muito difícil. Impossível nós termos alguma chance de ganharmos essa terra. Né? Impossível. Eles voltaram cheios de medo. Nós éramos como gafanhoto, não dá. Eles voltaram cheios de medo. Por quê? Porque eles acreditaram no que viram. No que seus olhos carnais viram. E os seus olhos carnais viram para eles gigantes, um povo poderoso, que jamais podiam vencer. Perceba que o medo veio no momento que eles tiraram os olhos de quem estava com ele, quem os enviou. O medo veio a hora que eles olharam para a situação e não mais olharam para quem falou que estava dando a terra. Perceba como o medo age, como o medo entra, como o medo age. Né? Eles colocaram seus olhos e estavam vendo como a realidade terrena. Deixa eu dizer uma coisa para você. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, que é importante. A fé, a Bíblia diz que vem pelo ouvir e ouvir a palavra. No entanto, também observamos, pelo que a gente estuda, que a fé ela é acrescida também pelo que nós ouvimos e pelo que nós vemos. Então, por exemplo, nós ouvimos a palavra, se enche de fé, e de repente nós vemos um paralítico levantar, a nossa fé cresce. Nós vemos uma ação de Deus, vemos um mover de Deus, né? Chegou um leproso e falou assim: olha, Senhor, o Senhor pode me curar? Daí ele falou assim: você crê? Ajude-me na fé. Como é que Jesus ajudou ele na fé? Quando Jesus orou por ele, ele foi curado, então ele cresceu, a fé dele cresceu. Então a fé vem pelo ouvido e também vem pelos olhos. Ou seja, quando a gente vê, a gente cresce. A fé vem por esse caminho, né?
No exemplo que eu estou dando aqui, no exemplo, por exemplo, que Jesus estava andando por sobre as águas, nós observamos que os discípulos deixaram o medo, não tiveram mais medo. Quando? Quando ele falou, sou eu. O medo veio quando eles estavam vendo e acharam o seguinte, é um fantasma, não sei o quê. Mas a hora que Jesus falou, sou eu, a hora que Jesus entrou no barco, acabou o medo. Acabou o medo, né? Acabou o medo. A ponto de Pedro depois sair do barco cheio de fé e querer andar por sobre as águas. Quando Jesus repreendeu os mares, que eu falei agora há pouco, e os ventos, a fé desse discípulo com certeza cresceu. Por quê? Porque eles viram o resultado, tanto é que ele fala, quem é este? Cresceu, houve um resultado, a fé subiu. Ou seja, preste atenção no que eu vou te falar. Assim como a fé vem pelo ouvir e também cresce pelo que nós vemos, o medo também. O medo também. O medo, ele também vem pelo que ouvimos e pelo que nós vemos com nossos olhos. O medo também. Observa que o medo entrou no coração desses espias, quando esses espias foram lá, o medo entrou no coração deles pelo quê? Pelo que eles viram gigantes, eles viram um povo fortificado, eles viram uma cidade fortificada, e aquilo trouxe medo. Eles estavam com medo porque eles viram algo que, na opinião deles, é impossível. Esse pessoal vai matar nós, esse pessoal é muito grande, nós somos muito pequenininhos perto deles. Nós somos como um gafanhoto. Então, eles encheram o coração de medo pelo que eles estavam vendo. Agora, preste atenção. Esses foram os espias. Ao ver o que eles estavam vendo, eles ficaram com medo. Mas a hora que eles chegaram, que eles falaram para o povo o que eles viram, então o povo ouviu. E o que aconteceu? O povo também ficou com medo. Os espias ficaram com medo pelo que eles estavam vendo. E o povo ficaram com medo pelo que eles ouviram do espia. Veja, olha, duas coisas, duas formas de entrada. Do medo, né? Do medo. O povo se encheu de medo pelo que eles ouviram. Eles deram ouvido aos que os espias falaram. Agora observe em Números, no capítulo 14, que nós estávamos falando, no versículo 6, observe o que está escrito. O versículo 6 diz, 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento, ou seja, 2 dos homens que foram junto com toda aquela turma, que eles foram em 12, né? Feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos reconhecimento é muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Olha só, 2 homens que foram lá também eles continuaram o quê? Sem medo. Por quê? Porque a fé deles veio pelo que Moisés falou, ó, Deus está nos dando uma terra, Deus está nos dando uma terra boa, Deus quer isso, e aquilo entrou no coração deles, Deus é conosco. A fé deles foi acrescida quando eles viram os milagres de Deus, que Deus fez tanto no Egito como ali no deserto. Então eles estavam com o coração cheio de fé, porque os olhos deles estavam em Deus, os ouvidos deles estavam prestando atenção no que Moisés falava, Josué sempre caminhando junto com Moisés, ouvindo sempre Moisés, ouvindo sempre o que Moisés, a experiência de Moisés. Eles viram Deus falar através de um monte, eles não permitiram, eles dominaram, eles não permitiram que o que eles estavam vendo lá na cidade gerasse medo neles. O coração deles estava cheio do quê? De fé. Perceba isso, né? Eles estavam cheios de fé. Josué e Caleb estavam cheios de fé. Ou seja, presta atenção, o medo é construído pelo inimigo quando nós abrimos o que a Bíblia chama de entrada, ou seja, os nossos olhos e os nossos ouvidos, que a Bíblia chama de entrada para o nosso coração. O medo, ele está lá dentro de nós quando nós colocamos olhos, colocamos ouvidos como entrada para o nosso coração, e nós permitimos que venha ao nosso coração aquilo que Deus nunca disse, aquilo que Deus não endossa, aquilo que dá contrário à vontade de Deus. Os nossos olhos e os nossos ouvidos, no entanto, a fé também entra pela mesma porta. A fé entra pelo que nós vemos e pelo que nós ouvimos. O que eu estou querendo dizer é que
presta atenção, é que somos nós que escolhemos o que será construído em nossos corações, se é o medo ou a fé. Por isso que não é o espírito, por isso que Jesus fala, não temas, calma, domine. Por quê? Porque somos nós que construímos se nós vamos andar com medo ou se nós vamos andar com fé. Como assim, Alberto? Somos nós que escolhemos o que nós vamos ver, o que nós vamos ouvir, que são as entradas para o coração. Quer ver uma coisa? Coloca o teu ouvido em só notícia ruim. Pega uma semana toda e pega tudo que é ruim de notícia e começa a ver. Ou então começa a ver e começa a ouvir. Eu garanto para você que na outra semana você vai ter medo da sua sombra. Você encheu o teu coração. Você permitiu que tudo que era de ruim entrasse. Entende? Agora, coloca o teu ouvido e coloca os teus olhos naquilo que Deus nos fala. Coloca em Deus, coloca na sua palavra. Procura ouvir uma mensagem, procura crescer em fé, procura ler algum livro, procura... E você vai ver que você está expulsando o demônio e cuspindo fogo. Você constrói, né? Encha o seu coração ouvindo o que Deus fala a nosso respeito, quem nós somos nele, onde estamos nele. Encha o seu coração com o que Deus busca nos mostrar em todo o tempo, seja de forma espiritual ou não. Enche o teu coração com isso e você vai ver uma coisa, o medo vai desaparecer. O medo vai desaparecer e a fé cresce como um gigante. Entenda uma coisa, presta atenção, busque se alimentar com aquilo que te gere fé e não com aquilo que te gera medo. Busque se alimentar com aquilo que gera fé e não com aquilo que gera medo. Amado, nós somos, mas assim, posso falar isso com certeza, nós somos aquilo que nós observamos, que nós ouvimos. O nosso coração, ele se enche de fé ao nós colocarmos o quê? Os nossos ouvidos e os nossos olhos naquilo que vem de Deus. Agora, o nosso coração enche de medo se nós colocarmos nossos ouvidos só em coisa ruim, só em coisa de desgraça. Não? Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está se permitindo ver. Seja mais seletivo. Seja mais seletivo no que você ouve, assim, naquilo que você busca ver. Veja que Saul morreu de medo de Golias. Por quê? Porque ele colocou seus olhos no gigante. No entanto, Davi enfrentou o mesmo gigante porque colocou seus olhos em Deus. O mesmo gigante. Perceba que o medo, por isso que Jesus fala, não temas, calma, domine. Por quê? Porque é algo que nós precisamos entender e tirar aquela crença negativa e colocar a crença certa em Deus. Você decide onde colocar os seus olhos e ouvidos, se no laudo do médico ou se na palavra de Deus. Você decide onde colocar os seus olhos e ouvidos, se no que diz os jornais ou no que Deus diz a respeito daqueles que buscam Ele, que meditam na sua palavra, conforme o Salmo 1, e diz que eles vão ser prósperos em tudo que fizer. Você decide aonde que você quer, por onde você caminha que você quer ver, você decide no que você quer crer. Esses dias eu escrevi uma frase, algo muito forte, não sei se muitos entenderam. Eu escrevi o seguinte: cuidado para não ter mais medo do inimigo do que entristecer a Deus. Eu escrevi essa frase e postei essa frase. O que eu estou querendo dizer com isso? É que, infelizmente, muitos têm tido mais medo do inimigo, do que ele diz, do que ele fala, do que ele quer fazer, ou que ele pode fazer, do que simplesmente crer em Deus, crer em sua palavra, crer em suas promessas. E isso entristece a Deus. É incredulidade. Quando você acredita mais no negativo do que no positivo, isso entristece a Deus. A Bíblia diz, está escrito no livro de Eclesiastes, que o amanhã é melhor que o hoje. Então, fim. Eu prefiro escolher o quê? Eu acredito que amanhã será melhor que hoje. Do que eu dormir essa noite, puxa, mas amanhã vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê, amanhã. Quer dizer, você nem dorme. Você nem dorme, não é verdade? Você nem dorme. Escute, muitos, infelizmente, por medo do que o inimigo pode fazer,
das consequências que pode vir sobre ele em certos casos, preferem quê? Preferem quebrar princípios, fundamentos da palavra, da perfeita vontade de Deus, por medo. Olha o que eu estou dizendo. Muitos, né, por medo de repente, de retaliações, muitos por medo, talvez, de perder a amizade, muitos, de repente, por medo de perder o que ele acha que é uma segurança, eles começam a quebrar princípios, eles preferem fazer algo errado, eles preferem fazer algo que não é da vontade de Deus, eles começam a entristecer a Deus. Por quê? Por medo do inimigo. Por medo do inimigo. E isso é terrível. Isso entristece o coração de Deus. Isso é incredulidade. Nós lembramos na Bíblia que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não tiveram nenhum medo das ameaças do rei em jogá-los na fornalha. Eles não tiveram nenhum medo daquela fornalha acesa. Veja o que eles disseram, uma vez que eles foram ameaçados de ser jogados lá se eles não se dobrassem diante da estátua. Veja lá em Daniel 3:16, diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, esses homens, é o seguinte, esses homens estão muito claro o seguinte para eles: olha, nós podemos até morrer queimado aí, mas nós não vamos negociar os princípios. Porque nós acreditamos num Deus que pode até nos livrar dessa fornalha, independente se você jogar ou não. Nós acreditamos num Deus que pode fazer com que o fogo perca força. E foi o que aconteceu. Isso Deus ama. Né? Isso Deus ama. Queridos, o medo é um posicionamento em quem você escolhe crer, a quem você escolhe obedecer. Presta atenção. O medo é um posicionamento a quem eu escolho crer, a quem eu escolho obedecer. O medo é um sentimento, uma ação que cabe a nós dominarmos, porque fala do que eu estou permitindo crer em meu coração. Como nós podemos acabar com medo? Como é que eu posso acabar com medo? Primeiro, uma das grandes frases de Deus, de Jesus, em todo o tempo, quando o assunto era medo, ele dizia: não temas, sou eu. Ou então, não temas, eu serei contigo. O que ele está querendo dizer? Não precisa ter medo, eu estou com você. Sou eu quem ando com você. Eu vejo que a primeira coisa, a coisa mais forte para acabar o medo é quando nós decidimos crer que Deus é conosco. Quando nós decidimos crer que Deus está em nós. Quando nós decidimos crer que em todo o tempo nós caminhamos com Deus. Querido, se Deus caminha conosco, se Deus está conosco, quem será contra nós? Acabou o medo. Se eu creio poderosamente que Deus está em mim, que Deus caminha comigo, eu não permito que o medo me pegue. Que maior que tudo que possa vir é o Deus que eu habito, que habita em mim. É o Deus com quem eu ando, né? Deixa eu falar algo muito forte para você, muito forte. Entenda o seguinte: se Jesus dizia, não temas para as pessoas, presta atenção no que eu vou falar. Isso significa que cabe a nós a responsabilidade de não ter medo. Deu para entender? Se Jesus falava para as pessoas assim, ó, não temas, o que ele está querendo dizer? Domine. Cabe você a responsabilidade de não ter medo. Cabe a você a responsabilidade de falar o seguinte: acabou o medo. Eu não vou deixar o medo me dominar. Sabe, não é uma questão de chegar a expulsar. Não, é uma questão de nós crescermos e aprendermos o seguinte: ei, com quem eu ando? Quem é comigo? Ei, quais são as palavras a respeito da minha vida? Quais são as palavras a respeito daquilo que eu faço? Quais são as palavras a respeito de quem é filho de Deus, de quem é um cidadão dos céus? É nisso que eu tenho que confiar, não é no que eu estou vendo. Eu acabo com medo. O medo se acaba quando eu entendo, quando eu creio
no que a palavra de Deus diz, naquele que anda comigo. Não é uma questão de expulsar, é uma questão de decidirmos acabar com o medo crendo na palavra de Deus, crendo em Deus. Queridos, o medo é resultado de não crermos quem está conosco. É o resultado de uma crença errada em nossos corações. Segundo item para acabarmos com o medo. Segundo, o medo a gente acaba com medo quando eu sei quem sou, onde estou, a quem eu sirvo. Quando eu sei essas verdades, quem eu sou em Cristo, onde eu estou, a quem eu sirvo, o medo não encontra mais lugar em nossos corações. Você é um filho de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você é uma pessoa reconciliada com Deus, você tem paz com Deus. Você está no reino de Deus, assentado com Jesus. Você serve a Deus por amor, por ser filho. O Deus Todo-Poderoso está em você. Sabe, buscar ter essas revelações no teu coração destrói qualquer medo. O medo não tem espaço, ele não encontra lugar no teu coração. Eu sei quem eu sou. Alguém fala alguma coisa, uma situação, fala assim, não, mas eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho promessa a respeito da minha vida. O sangue de Jesus está sobre mim. A Bíblia diz que Jesus nos leva a triunfar. A Bíblia diz que Jesus nos faz mais que vitoriosos. Está escrito, aqueles que creem nele. Que nele nós somos mais que vitoriosos. Eu estou em Cristo. Perceba que eu vou destruir no medo. A ignorância gera o medo. Ignorância, eu quero dizer o seguinte, quando você não conhece aquilo que é verdade, não estou chamando ninguém de ignorante. Quando você não conhece um assunto, aquilo gera medo. Quando você, por exemplo, vai falar sobre um assunto que você não tem segurança, você não conhece, você vai com medo. Quando você vai fazer uma apresentação num teatro, vamos supor, e você ainda não está bem ensaiado, você vai com medo. Agora, quando você vai falar sobre um assunto que você estudou, que você tem segurança, ou seja, que você conhece o assunto, você fala aquilo sem medo. Então, quando nós conhecemos, quando nós temos a revelação de quem nós somos em Cristo, quando nós temos a revelação de com quem nós andamos, quando nós temos a revelação pela palavra de Deus, eu tenho a palavra, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo está sobre mim, a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com o Senhor, a Bíblia diz que eu nasci de novo, enfim, tudo que a Bíblia diz. Quando eu sei disso, quando eu tenho conhecimento disso, o medo não me pega, ele não encontra espaço dentro de mim. Né? O ímpio, infelizmente, seu coração está cheio de medo. Ele não tem outra voz. O ímpio, aquela pessoa que não crê, o coração dele está cheio de medo. Por quê? Porque ele não tem outra voz para combater aquela voz que o mundo traz. Ele não tem outra voz, ele não tem outro lugar para olhar para combater aquilo que ele está vendo. Então, tudo ele recebe do que ele está vendo no terreno. Uma pessoa que não crê em Deus, ela aceita tudo que vem no terreno, no horizontal. E nós sabemos que nesses dias, nesse mundo, muitas coisas estão indo de mal a pior. Né? Infelizmente. Agora, o que crê em Jesus, quando ele recebe algo negativo aqui, automaticamente ele sabe, ele olha para cima e ele tem a voz do Senhor que fala, não temas, sou contigo. Eu não te falei que eu ando com você? Perceba? Então, se acalme. Se acalme. Cutuca a pessoa que está do lado e diz, se acalme. Né? Não temas. Mude suas crenças. Ouve e vê o que Deus está fazendo e jamais você vai ter o coração medroso. Terceira coisa. Quando eu tenho a palavra, quando eu conheço a vontade de Deus, o medo não nos pega mais. Quando eu conheço a vontade de Deus, as direções de Deus para a minha vida, isso me leva a andar com ousadia e jamais ter medo. Jamais ter algum medo. Eu ando em paz. Quando eu sei que Deus falou assim, caminhe por aqui, não tem medo. Quando Pedro escutou Jesus falar, vem, ele saiu sem medo. Mas depois que ele tirou os olhos de Jesus, aí sim, ele teve medo. Mas ele saiu do barco para andar sobre as águas. Né? Quando Pedro dormia, por exemplo, na cadeia, já falei isso uma vez aqui,
quando o mundo queria matar ele no outro dia, e ele dormindo. Ninguém dorme no dia anterior sabendo que vai morrer. Mas ele tinha o quê? Ele tinha a palavra de Deus no coração. Ele tinha o que a palavra do Senhor falou para ele, que ele só morreria quando ele fosse velho. Eu quero terminar com uma frase. Essa frase diz o seguinte: o medo paralisa e destrói você. A fé te faz ousado, um vencedor sobre qualquer situação. Pense bem qual que você vai escolher andar. Domine sobre medo. A Bíblia diz algo muito sério. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1b. Diz assim: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Ou seja, em algumas versões diz: pois naquilo que você é vencido, você se torna escravo. Se você é vencido pelas drogas, você vai se tornar escravo das drogas. Se você é vencido pela mentira, você vai se tornar escravo da mentira. Se você é vencido por algo negativo, você vai tornar escravo daquilo lá. Agora, se você é vencido por Cristo, você vai tornar escravo do Cristo, um vencedor. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei se deu para entender, mas decida crer. Medo não é um espírito. O medo é um posicionamento que você tem que ter de uma crença certa para tirar o medo. A crença errada te leva a ter medo. Feche os teus olhos, por gentileza. Eu quero fazer uma oração. Pai, nós sabemos que muitas coisas nesse mundo têm se levantado para, de alguma forma, atingir as pessoas. E isso tem gerado muito medo no meio das pessoas em geral. Mas, Pai, eu quero colocar cada vida que está nos ouvindo, cada pessoa que está nos ouvindo. E eu peço, Senhor, que o Senhor traga revelação de quem elas são no Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor traga revelação de que o Senhor está com essa pessoa. Eu peço, Pai querido, que eles tenham uma revelação maior da sua palavra. Que as revelações tão fortes que a sua palavra nos traz a respeito de quem nós somos em Cristo, sejam impregnadas, sejam marcadas no seu espírito. Que diante de tanta situação, de tantas notícias erradas, eles possam ter a notícia certa no seu coração. Eles possam ouvir a voz certa. Que eles possam se apegar na palavra certa. Que eles possam ter como fundamento para suas vidas os princípios do Senhor, sabendo que o Senhor é com eles. Por gentileza, Senhor, ajusta o coração, ajusta essas pessoas no sentido de que elas possam olhar para Ti e não olhar para as situações, para que o mundo fala, para que o mundo grita. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não permita, de alguma forma, Senhor, trabalhe o coração deles para que jamais eles negociem os princípios por causa de medo, mas que eles acreditem que o Senhor sempre será com eles e que o amanhã será melhor que hoje e que as suas promessas vão acontecer. Que o Senhor não é o homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Pai, que eles realmente, meu Pai, cresçam nesses dias em fé. Sabendo, meu Pai querido, que há um Deus, sim, vivo, poderoso, extraordinário, Pai, sobre a face da terra, que os seus olhos estão fixos sobre nós. Pai, eu quero declarar, Senhor, que eles possam entender o que o Senhor disse ao povo de Israel naqueles dias do Egito, que o Senhor, meu Pai, colocou eles numa terra chamada terra de Gósen, onde o Senhor falou assim, olha, vai acontecer tantas desgraças no Egito, mas não em Gósen. E a Bíblia diz que realmente, Senhor, aconteceu as pragas no Egito, mas nunca em Gósen. Que cada um aqui saiba que eles estão em Gósen, que eles estão em Ti, num lugar escolhido pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Pai, eu peço que realmente, Senhor, nesses dias possa haver uma explosão de fé, de revelação no coração de cada um.
E que, por causa dessa revelação, eles possam dominar sobre aquilo que tem dominado eles, que é o medo. Eu declaro uma visitação poderosa do Senhor, assim como Paulo orou no livro de Efésios, pedindo que viesse, meu Pai querido, um espírito de sabedoria, de revelação, para que eles pudessem entender, cada um, o seu chamado, a sua herança e a grandeza do poder que habita em nós. Senhor, que cada um aqui possa entender isso, possa ter a revelação dessas verdades, possa ter revelação das suas promessas, possa ter revelação da sua herança, possa ter revelação que o Espírito do Senhor habita neles. Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Obrigado a Deus por esse tempo. Obrigado a Deus pela vida de cada um. Pai, eu declaro sobre eles, meu Pai, uma semana extraordinária. Não importa o que os jornais estão falando, não importa o que os médicos estão falando. Pai, em nome de Jesus, eu me levanto e me oponho a toda essa notícia ruim. E eu declaro as boas notícias, as boas novas do Senhor na vida de cada um que está me ouvindo. Eu declaro, meu Pai, uma saúde perfeita, destruindo, meu Pai, todo o laudo médico, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, prosperidade, destruindo, meu Pai, as notícias ruins sobre a situação econômica na vida de cada um. Pai, eu libero, meu Pai querido, uma palavra de prosperidade em todas as áreas. Não importa o que o mundo está dizendo, não importa qual foi a notícia da semana passada. Pai, eu declaro sobre eles que essa semana é melhor que a semana passada. E que o Senhor está indo à frente. Pai, o que o Senhor está aplanando os terrenos. Deus, em nome de Jesus, eu declaro, meu Pai querido, que os exércitos celestiais estão com cada um, para não só defendê-los, mas para que agir a favor deles. Graça sobre graça. Favor sobre favor. Eu declaro, meu Pai, essas palavras na certeza, Pai querido, que assim será. Ajude-os, Espírito Santo, a não tirar os olhos de Ti. Ajude o Espírito Santo a não colocar os ouvidos naquilo que não vem do Senhor. Que cada um entenda e seja mais seletivo no que está ouvindo e no que está vendo. No que está permitindo encher o seu coração. Nos dias de hoje, Pai, que cada um decida realmente, Senhor, o que quer ouvir. Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Senhor. E, Pai, que cada um entenda que o Senhor quer falar nesses dias, que o Senhor quer, o Senhor está buscando pessoas, Pai, para realmente realizar aquilo que o Senhor deseja na face da terra, e que cada um tenha os seus ouvidos no teu coração para ouvir de Ti, Pai, e não ser apenas uma religião. Deus, eu os abençoo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.